Esse é o nome do programa, Participação Social como Educação Popular nos Territórios. Então tem já essas 3 dimensões, da participação, da educação popular e a discussão de territórios, né? Então, contextualizando um pouco essa questão, no governo 1 e 2, governo Lula 1 e 2, isso estava centralizado na Secretaria-Geral da Presidência, responsável, né, para promover a participação no governo, através de uma medida provisória e tal, depois foi convertido em lei. O papel era estabelecer relacionamento e articulação com as entidades da sociedade civil e implementar instrumento de consulta popular de interesse do Poder Executivo e da agenda do presidente. Eu peguei um relatório que está citado aqui, escrito pelo secretário-geral da Presidência na época, Luiz Dulce, conversei com ele sobre isso, e mais um estudo feito pelo IPEA e que escrevi um artigo sobre isso. Por isso que eu acho que, na prática, os 8 anos foi além do que estava estabelecido na legislação, no conceito. Os mecanismos, basicamente, de participação eram conselhos, conferências, mesas de diálogo, quando tinha assuntos polêmicos para tomar decisão. O presidente chamava entidades e lideranças para escutar antes de tomar a decisão, a ouvidoria, que era uma questão legal, e a formação de conselheiros. E aqui também teve depois participação do governo em vários mecanismos internacionais, Mercosul, G20, ONU, etc. E o governo Dilma basicamente continuou boa parte desse processo. Agora já tem diferenças. Então, primeiro, foi criado um conselho de participação social, que não existia antes, o conselho específico de participação. Foi agora recente, eu acho que esse mês, saiu o decreto nomeando as pessoas do conselho. É um conselho nomeado com 60 entidades nacionais. Santa Catarina tem 2 representantes no conselho. Uma é do Movimento de Mulheres Camponesas, lá do Oeste, e a outra é uma professora da UDESC, que é do Fórum Nacional de Educação. São representantes de entidades nacionais, mas moram aqui. E foi criado já com esse nome de Sistema de Participação. No passado não tinha essa visão de sistema estruturado e coordenado para articular as relações do governo federal com os dirigentes dos segmentos da sociedade civil na aplicação de políticas públicas. Então aqui também é para fazer a relação do governo com a sociedade, não é para consultar simplesmente a sociedade ou a agenda do presidente. Já traz o debate para incidir sobre as políticas públicas, que não existia isso também no conceito do primeiro governo, e tem uma estrutura, que é a assessoria de participação em todos os ministérios, para ser um processo transversal. Como está funcionando isso? Ainda tem poucos resultados, assim, não se tem muita informação. Cada política pública pensada pelo Ministério, pensar como promover participação social através daquelas políticas públicas. Na teoria, não tem uma avaliação na prática ainda. E foram criadas 2 secretarias, a de diálogo e articulação política e a de participação social, e foi recriado um fórum interconselho. As competências dessa secretaria: propor consultas, desenvolver estudo, pesquisa sobre participação, articular as ações e estruturas participativas, implementar e coordenar os fóruns interconselhos e fomentar intersetorialidade e integração entre os conselhos, ouvidoria e conferências, coordenar o calendário nacional das conferências e propor inovações em participação social. Aí os mecanismos mudam um pouco também, além dos conselhos, conferência. Esse governo começou, a primeira experiência de participação foi com o PPA participativo, o PPA 2024-27, tinha processo de consulta digital e também com conferências presenciais nos estados. As próprias diretrizes do PPA falam sobre o planejamento, sobre a participação. Dali é que se tirou essa estrutura para cada ministério. E aí vem essa questão dos mecanismos digitais, que é o Brasil Participativo, a plataforma, e da educação popular nos territórios, que é uma novidade, e das redes internacionais. Ampliou um pouco mais. O desenho basicamente é esse. Então, no PPA a resolução é reconstrução e ampliação e aprofundamento da participação e da democracia. Especificamente, o programa se chama Programa de Participação Social com Educação Popular nos Territórios. Então, isso é um programa. As outras iniciativas são outros formatos. O único que já tem um formato de programa é esse da qual eu estou inserido, que é para promover a integração das políticas públicas nos territórios, fortalecendo, ampliando a qualidade da participação com a educação popular. Então tem essa lógica de promover o debate, mas também a formação de lideranças, representantes de entidades, para que não só quantitativamente as pessoas participem, mas também eles se empoderem mais das políticas, se sintam como direitos e etc. Aqui está um pouco da estrutura governamental. Então tem aí um comitê interministerial dessa Secretaria de cada Ministério, tem o Fórum de Gestores Federais, que daí em cada estado, todos os cargos federais fazem parte do Fórum de Gestores, inclusive os reitores de universidade e institutos, mais os secretários das diversos órgãos federais, eles fazem parte de um fórum de gestores federais, mas que não é coordenado pela Secretaria de Participação. Esse fórum é coordenado pela SRI, de Relação Institucional. Então, já aí tem problemas, porque tem coisas que ficam sob a coordenação de uma área e outras de outra. Mas existe diálogo entre as 2 secretarias federais lá sobre isso. E esses agentes de políticas públicas nos territórios são pessoas contratadas por edital. Os 2 principais hoje que estão rodando são pessoas na área da cultura. Aqui em Santa Catarina não tem os dados ainda, nós levantamos ontem na reunião, vai ser uma das tarefas, conversar com cada um desses, que é para promover, orientar como acessar os editais de cultura, fazer um processo de
de divulgação também das políticas públicas na área da cultura nos territórios. Então, não sei se são 10, 12, 5, quantos territórios tem para a cultura, porque cada órgão também usa uma territorialização diferente, não tem um padrão, esse é um outro problema. E tem também na área da saúde, chama Educação Popular na Saúde, coordenado pela Fiocruz, são essas duas áreas. Mas podem vir outros, então não são funcionários, são contratados por editais, temporários, mas que estão atuando nos territórios. Então, como articular isso também com as políticas públicas? E a estrutura na sociedade civil, então, tem o Conselho de Participação Nacional e os fóruns estaduais. Tem fóruns em todos os estados. Nosso estado tem 30 entidades hoje que têm representantes também nomeados por portaria. Então, os nomes da entidade, teve um edital, as entidades se cadastraram, precisava ter uma carta lá de recomendação, 3 cartas de recomendação, e cadastrar seus delegados. Então, esses têm um mandato até o final do ano. E a rede de educadores populares, em cada estado, que o único estado que já tem isso andando é Santa Catarina. Daí, nesse caso, a gente está um pouco antecipado por conta de uma iniciativa do deputado Pedro Kizai, que viu a proposta, fez uma emenda e já está implementando como piloto. Então aqui tem a estrutura também, os núcleos estaduais de articulação, fórum de gestores, fórum de participação, rede estadual de educadores e núcleos territoriais. Aqui é um desenho dessa experiência de participação de educação popular. Ele fez uma territorialização de 12 regiões, uma turma de 40 pessoas por região, são duas ONGs que estão tocando esse projeto com a mesma metodologia, são 5 encontros presenciais em Santa Catarina, então são 500 pessoas que estão em processo de formação. E segue um pouco esse fluxo aqui. Mapearam lideranças, então não tem um processo aberto, assim, eles foram indicando um ou outro, construíram com alguns critérios uma representatividade na escolha, né, de ser paritário homens e mulheres, de ter representação de gênero, etnia, idade, vários critérios de representação. Formando essas 40 turmas, tem uma etapa de formação e um tempo que chama aqui de tempo comunidade. Então, de cada etapa de formação, eles recebem tarefas, funções para atuar na comunidade. E voltam para a segunda etapa, trazendo o resultado, formação e voltam para a comunidade. E essas pessoas aqui, inclusive, recebem ajuda de custo, com transporte e alimentação, para poderem participar. Pessoas que não teriam condições financeiras para poder acessar a participação, podem participar também, porque tem uma ajuda de custo. Então, eles conseguem desenvolver um projeto grande, em termos de valor, e vai finalizar dia 26, 27, aqui na UFSC, que vai ser o encontro final aqui no auditório. 26 e 27 de julho. Esse aqui é um grupo interessante para a gente estudar, pesquisar, dialogar com eles. É um grupo, eu vou estar também interagindo com eles mais daqui para frente. Eu ajudei a pensar no início, depois eles foram tocando e agora eu vou interagir mais por conta dessa minha função. E aí, os resultados esperados é aumentar o número de participantes, de mecanismos e de instâncias e processos, então quantitativamente, mas não só o número de participação, diversificar a participação, os mecanismos, etc. Ampliar a diversidade da participação, aumentar a quantidade de mecanismos e qualificar os mecanismos, tá? Erro de digitação, e construir as políticas públicas também de forma articulada. Então, já indo para os finalmente aqui, o Brasil Participativo, está aqui a plataforma para participar de conferências, aqui tem os dados, os regimentos de cada conferência, prazo, quem pode participar. Você pode entrar aqui com o teu cadastro.gov e já se cadastrar e se inscrever para as conferências via plataforma e participar das consultas, e quando tem decisões e sugestões de planos de governo também aqui está aberto para participação. Por fim, eu queria então, rapidamente dessa pequena participação ainda inicial, queria dizer que eu vejo sinteticamente 3 grandes desafios. Primeiro, eu acho que está escrito aqui que um dos mecanismos é o digital, mas a estratégia, o programa pensado é muito de forma analógica ainda, e de participação militante por território, com educação popular. Isso é importante porque dá consistência, mas não tem alcance. Quantas pessoas, entidades ou número de pessoas representadas estão no Fórum de Participação Social em Santa Catarina? Eu não sei, não dá 2%, sei lá, né? É muito pequeno do ponto de vista de se ter uma força política de legitimidade, inclusive. Então, a forma analógica de pensar isso tem esses limites. A segunda é que o próprio desenho, a discussão, os documentos, tudo, se percebe assim uma desatualização, inclusive do ponto de vista teórico, das modalidades de participação, das formas de organização da sociedade civil na era digital, no desenho estratégico. Isso não está incorporado, né? Então tem muito déficit nessa área. Assim. As próprias pessoas que ajudaram a pensar o programa são os quadros que ajudaram a desenhar lá nos anos 90 as caravanas de cidadania e o primeiro governo, e não atualizaram, são os mesmos que estão pensando. Então está muito ainda, né, tem um gap aí. E a outra preocupação é com a efetivação disso, porque nós estamos mais de metade do governo, ainda está em processo de escuta, de definição, algumas coisas que foram definidas tem uma complexidade da burocracia que leva muito tempo e no final não sai aquilo que foi definido. Então as respostas
talvez vai ter muita frustração. Você cria uma expectativa ainda que não consegue responder. E aí entra toda a agenda política e calendário eleitoral, e eu acho, inclusive, que tudo isso também é um fator de risco político, porque você cria uma expectativa com atores que geralmente se envolvem, que são favoráveis, mas que podem se frustrar, ou se abre demais e tem medo de perder o controle. Então, o problema do digital é isso que nós passamos aqui, quer dizer, não nesse nível, mas é o seguinte, vamos abrir para o digital, todo mundo participar. E aí, quem está na oposição e quer emperrar o governo pode tomar conta. Então, tem esse dilema também que está presente no debate. Então, queria só dar essa pincelada aqui para provocar a discussão e colocar à disposição aqui para dialogar. Obrigado.